Olá, boa tarde. Hoje assinala-se o Dia de Fiéis Defuntos, ocasião para trazer à memória todos os que partiram e nos são próximos. Situações também marcadas pelo sofrimento que vamos analisar com Carina Carrilho, psicóloga, mas para já ficamos ainda com os temas da atualidade, onde destacamos a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Não será fácil hoje em dia um jovem assumir a sua vocação para o sacerdócio. Em África, por exemplo, os cristãos têm sido vítimas de constantes ataques de grupos terroristas que parecem irmanados numa mesma ideologia jihadista que olha para a Igreja como o inimigo principal. É raro o dia em que não nos chegam de África notícias de ataques a aldeias cristãs, rapto de sacerdotes ou de religiosas, destruição de capelas ou de igrejas. Em muitos países de África é preciso mesmo muita coragem para alguém assumir a sua fé em público, para ir à missa, por exemplo, ou mesmo para seguir a sua vocação. É arriscado. Mas há quem não tenha medo, há quem arrisque tudo para seguir Jesus. Esta é a semana de oração pelos seminários. Venha daí, vamos agora até a Libéria, vamos ao encontro de um destes jovens corajosos. Ele chama-se Thomas. É um rapaz normal, até gosta muito de jogar à bola. I prefer scoring the goal, but I play the midfield actually. Our football gives me energy and it helps me release stress. In my seminary life, we have a lot of studies, a lot of readings, and a lot of work to do. So when we come on the sport pitch, the football field, I play it and then my stress goes away. It takes 9 years to become a priest. It helps me morally and it helps me psychologically. Part of what I do is, as I go around, is to encourage young people to go to the seminary. It's difficult because our cultures depict for a young man growing up, first of all, you should have a girlfriend to show that he's a normal man, and then eventually you should get married, get children, have a family, and so on. That's in the culture, rooted, especially in this area where the Catholic Church is not very strong. So it's a challenge. When I was home, I used to be a fisherman. But when I came in the seminary, though my first year in the seminary was a bit burden for me because I'm not used to this kind of life. I noticed that the life in the seminary is a great help for me. It has transformed me from that person I used to be to a better person now. When you get these young people from their families, from their cultures, from where they are not sophisticated, I think you need time. Which knows how to respond to the expectation of young people. The Christian priesthood is therefore of a sacramental nature. I chose this way of life, that is to become a priest, because I see the need of the priesthood in Liberia to help our society and help our community become a better one. That's why I decided to enter the seminary. So I don't see the 9 years to be too long or to be a long years for me. The seminary is actually my home.
Em casa de Thomas já ninguém espera que ele venha a namorar uma rapariga, que venha a casar ou a ter filhos. Em casa de Thomas todos aguardam, isso sim, pelo dia em que ele vai ser ordenado sacerdote. Ele sabe os desafios que o esperam. Ele sabe também os riscos que o esperam. Thomas vai ser padre em África, um continente infectado pelo vírus do jihadismo, que olha para os cristãos como um alvo a abater. Thomas sabe disso e não tem medo. Ele merece a nossa admiração. Thomas é um dos mais de 13 mil seminaristas que a Fundação AIS apoiou só no ano passado. 1 em cada 8 seminaristas em todo o mundo é ajudado pela Fundação AIS. É um número incrível, é certo, mas o mais incrível é ver jovens que aceitam seguir o sacerdócio no continente africano, onde quase todos os dias há notícias de algum ataque a uma igreja, a uma paróquia, a alguma comunidade cristã. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Prémio APAV 2022 foi entregue à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, distinguiu a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, criada pela Conferência Episcopal Portuguesa. O prémio APAV 2022 foi atribuído pelo apoio na desocultação de situações de violência, a sua caracterização e estudo. A Comissão Independente agradeceu com enorme reconhecimento a distinção. Este agradecimento é desde já reenviado às vítimas que nos contactaram, a todas e todos aqueles que ao longo destes meses ousaram dar voz ao silêncio, para revelar situações traumáticas que sofreram enquanto crianças, quase sempre revisitando em sofrimento tudo aquilo por que passaram, tal como a incapacidade de reconhecimento ou de ajuda de tantos que as rodeavam e de quem era suposto esperarem uma resposta física e emocionalmente protetora. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica foi anunciada pela Conferência Episcopal Portuguesa em novembro de 2021 e entrou em funções em janeiro deste ano, para funcionar num tempo de 12 meses. No agradecimento deste prémio, cabe referir igualmente a Conferência Episcopal Portuguesa, pois teve a coragem de ousar pedir que o mesmo fosse realizado, conferindo total independência a esta comissão. Com os resultados finais deste estudo, como sabem, serão divulgados no final de janeiro, a CEP poderá com certeza ter uma boa base científica que lhe permita o conhecimento mais detalhado do que aconteceu no passado e assim pensar em estratégias mais adequadas para o seu futuro. Receber este prémio por parte da APAV é uma honra imensa para o trabalho que temos vindo a desenvolver e que nos centra ainda mais numa posição de humildade, dando-nos força para prosseguir ativamente nesta reta final do nosso trabalho. O coordenador da Comissão Independente entregou o galardão recebido a Dom Américo Aguiar, tornando-o guardião do prémio. O Bispo Auxiliar de Lisboa é o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Para que o mesmo possa estar perto do Papa, de Sua Santidade, o Papa Francisco, quando da sua visita a Portugal. O Dr. Pedro Stress teve essa amabilidade de me reentregar o prémio. É assim, primeiro vou levá-lo para o meu gabinete na JMJ, portanto estará no meu gabinete na JMJ. E será para todos, para toda a equipa, para todo este grupo de centenas e milhares de jovens que já até pelo mundo inteiro trabalham na preparação da jornada, será alguma coisa que nos ajudará, que nos incentivará, que nos provocará às melhores práticas, aos melhores procedimentos e decisões naquilo que é exatamente este problema
que nós queremos resolver. Será um farol que nos ajudará neste caminho que temos que fazer, e sempre que eu entrar lá e sempre que qualquer pessoa estiver connosco, estará lá para nos chamar a atenção. Nós temos muitas preocupações, seja da ecologia, seja da economia de Francisco, seja do Fratelli Tutti, mas temos também esta de um modo especial no nosso coração, porque sabemos que também o Papa o tem, da tolerância zero e da transparência total. O galardão da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima foi instituído em 2020 pelo 30º aniversário da Associação. Destina-se a distinguir pessoas ou organizações que se destaquem na defesa e na promoção dos fins, missão e visão da APAV. O número de vítimas de tais crimes, e em particular dos crimes sexuais, que vem a ser conhecido, não está nem longe nem perto do número real de pessoas que de facto sofreram em algum momento da sua vida este tipo de violência. A violência sexual, e em particular a que é praticada contra pessoas especialmente vulneráveis, como são as crianças e os jovens, é um fenómeno que diz respeito a todos e a todas. Tratam-se de crimes com contornos de universalidade e transversalidade a todos os contextos, entidades, sociedades e culturas. Para o prémio APAV 2022 foi usado lixo plástico vermelho e branco derretido, partindo da ideia de transformar um processo negativo num positivo. A cerimónia de atribuição do galardão realizou-se na sede da APAV, em Lisboa, no dia 25 de outubro. Já sabe que estes temas estão em agência.eclesia.pt. Agora, neste dia de Fiéis Defuntos, a memória que fazemos dos que partiram, recordações longínquas ou processos dolorosos ainda recentes. Olhamos o trabalho que se faz na Paróquia de Alhos Vedros, onde Karina Carrilho coordena o Gabinete de Apoio ao Luto. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Muito obrigada. Este é um dia em que habitualmente nos lembramos desta realidade da morte, do luto, muito marcado pela ida aos cemitérios, mas a verdade é que esta é uma realidade de todos os dias, porque todos os dias há muitas pessoas a viverem esta experiência da perda, não é? De alguém que parte. Na comunidade cristã em Alhos Vedros decidiu-se criar um gabinete de apoio. O que é que ali se faz? Porquê é que nasceu esta valência, digamos assim, esta realidade de auxílio? Exatamente como o Henrique disse, portanto, a perda é algo que está presente nas nossas vidas todos os dias. Portanto, saber lidar com a perda é algo que nós temos que reconhecer o que pensamos, não é? O que sentimos e também aquilo que fazemos perante uma perda. E quando falamos numa perda, portanto, por exemplo, a questão do Gabinete de Apoio ao Luto foi através também um bocadinho da pandemia. Portanto, o ter acontecido esta situação tão trágica que nos passou a todos, portanto, aconteceu a todos, acabou efetivamente por nós criarmos esta necessidade de termos um gabinete de apoio ao luto para ajudar todas as pessoas que necessitavam deste apoio. Naquele momento era mesmo muito necessário porque era um luto muito estranho, não era o que se fazia. Sim. Ou que não se fazia naquela altura em que nem se podia, as pessoas não podiam abrir as urnas, não se podiam despedir convenientemente, guardar uma última imagem dos seus familiares. Sim, apareceu-nos um pouco de tudo. Digamos assim, neste gabinete em particular, apareceu-nos mais de 20 pessoas da nossa paróquia e das paróquias vizinhas que tinham a necessidade, portanto, de expor os seus sentimentos. Apareceram pessoas extremamente revoltadas pelo facto, exatamente, de não saberem sequer se o seu ente querido estava dentro daquela urna. E como saber lidar com isso. Portanto, já é difícil saber lidar com a perda, porque nós não sabemos à partida como lidar numa primeira fase. Portanto, o luto não é uma reação emocional, portanto, é uma perda significativa. A pessoa acaba por ter essa perda e tem que passar por determinadas fases, não é? A pessoa, portanto, inicialmente nega-se, portanto, à perda, depois entra na fase de choque, numa tristeza profunda e só por fim, se assim conseguir, aceita a perda. As pessoas que nos chegavam estavam na fase da negação, portanto, isto aconteceu, mas será que é o meu familiar que está ali dentro? Eu própria experienciei isso, tive, portanto, a morte de um familiar e também fiquei
Será que é mesmo o meu familiar que está lá dentro? Portanto, a urna está fechada, nós não temos conhecimento. E as pessoas foram muito trabalhar esse sentimento, não só da perda, mas também do facto de não terem a certeza se era familiar. E estas fases são essenciais, não é? Porque são etapas que permitem à pessoa resolver este problema na sua vida. É importante que as pessoas, digamos, cumpram, cada um é diferente do outro, mas é importante cumprir estes patamares, digamos assim, para a pessoa ficar mais serena, mais tranquila. Sim, portanto, a pessoa deverá completar estas fases para que o luto se torne dito saudável. Um luto saudável, portanto, é um luto que vai, portanto, diminuindo progressivamente de significado na vida da pessoa, de sofrimento na vida da pessoa. E se assim for, portanto, a pessoa fica bem, não há consequências para a sua integridade física, mental, não há. Se for um luto que já se torne mais patológico, portanto, que seja mais prolongado, que a pessoa não só tenha o sentimento de tristeza, mas também de culpa, cansaço físico, apatia, ansiedade, se esses sentimentos, portanto, e essas emoções se prolongarem ao longo, portanto, de muito tempo, já se torna luto patológico. E aí, sim, é importante. E era também nesse sentido que o nosso Gabinete de Apoio ao Luto fazia esse despiste. Portanto, os casos chegavam, e eu tentava, portanto, despistar se efetivamente era um luto dito saudável e que nós podíamos fazer o acompanhamento, o aconselhamento, ou se teria que recorrer, portanto, a uma terapia, a um acompanhamento mais especializado, a um profissional da área da saúde mental, e que pudesse efetivamente ajudar a pessoa no seu luto patológico. Claro que muitos dos casos ficaram, portanto, entre o aconselhamento e a direção espiritual que nós temos na nossa paróquia de Alhos Vedros. E é muito importante, isto é conhecido na comunidade, é lembrado nas missas que há este gabinete, para que as pessoas também vão passando a palavra e vão ganhando consciência disto? Sim, foi assim que nós, portanto, demos início a este gabinete, foi uma enchente, tal como disse, foram mais de 20 pessoas que vieram ter connosco. Depois, o passo-a-palavra é sempre o mais simples para este tipo de comunicação e resultou bastante bem. Foi também falado nas Eucaristias, que estávamos neste gabinete e que poderíamos receber as pessoas. E a partir daí recebemos mesmo muitas, tal como já tinha dito. O que também é curioso, não só recebemos pessoas que tinham tido perdas recentemente, como pessoas já de casos de mais anos, e uma muito curiosa. Tivemos algumas pessoas que pediram para se prepararem para o fim das suas vidas. Eu estou aqui, eu vou morrer. Como é que eu me preparo para isto? Portanto, preparar o seu final de vida com serenidade. E isso foi, sem dúvida, uma das experiências mais desafiadoras que tivemos. É uma realidade para a qual a sociedade não nos prepara minimamente. Aliás, a tendência é esconder ao máximo porque acreditamos muito que hoje temos soluções milagrosas para tudo. A medicina vai resolver todos os problemas, não nos vamos confrontar com o sofrimento, isso acontece aos outros, mas a verdade é que é aquilo que de mais certo temos no nosso horizonte. É importante fazer este trabalho de aceitação, de interiorização de uma realidade que é tão natural como a própria vida. Sim, portanto, a morte está presente na nossa vida, na vida de todos. Agora, a forma como lidamos com ela é que isso varia. Pode influenciar, portanto, o nosso contexto, aliás, o contexto da perda da pessoa. E nós aqui estamos a focar somente a pessoa, mas uma perda, portanto, um luto também não é necessariamente ser só pela pessoa, pode ser a perda de um emprego, a perda de um animal de estimação, portanto, tudo isso deve ser valorizado. Mas, acima de tudo, o facto, tal como disse há pouco, portanto, o luto ser vivido em cada fase, isto é importante, não podemos ficar presos em nenhuma fase, é viver a cada momento e a morte está presente na nossa vida e deixar que ela aconteça, e claro, e aceitá-la, tentar adaptar-nos à situação que estamos a viver.
O pároco é o Padre Nuno Pacheco. Lembrar também que é importante as comunidades cristãs terem estas unidades de apoio, não é? Não podem funcionar apenas, eu não sei se estou agora a entrar nos terrenos do pároco, mas representá-lo-á também de alguma forma, não ser apenas um espaço de liturgia, de sacramentos, mas também estes lugares de escuta, de acolhimento, não é? É muito marcante e faz toda a diferença para as pessoas da própria comunidade cristã e de outras que não sendo familiarizadas com o percurso cristão, tantas vezes há aqui uma percepção diferente de igreja, não é? Sim, o papel do pároco é fundamental e digamos que o pároco em si não só tem que ter a relação espiritual, mas também a relação humana com a pessoa, mais afetiva, portanto, a palavra, o toque, o dizer eu estou aqui, não estás só. Isto é importante. E o nosso pároco, em particular, o Padre Nuno Pacheco, sim, tem claramente essa sensibilidade a este tipo de situação e a muitas outras. O apoio, portanto, que o Padre Nuno Pacheco dá, portanto, no Gabinete de Apoio ao Luto, é exatamente aquilo que falei. Portanto, eu faço, digamos, a distinção se é para profissional clínico ou se é para a direção espiritual e depois, através do Padre Nuno, façam então a direção. Muito bem, e é determinante e muito importante ter tempo para receber as pessoas, é algo sempre muito valorizado por parte dos crentes, de estruturas de escuta na própria paróquia e na paróquia de Alhos Vedros, que é o caso, elas existem. Carina Carrilho, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco a partilhar o que se faz nesta comunidade cristã. Muito obrigada. A terminar fica ainda um convite para que mais logo, alguns minutos após a meia-noite, acompanhe na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.